Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de recomendar o livro Philobiblon, ou O Amigo do Livro, de Ricardo de Bury, na tradução e notas de Marcelo Cid, publicado pela editora Atelier. É um livro muito interessante para aqueles que gostam e amam os livros. É o primeiro tratado escrito no Ocidente que trata justamente sobre o amor aos livros, ou seja, aqueles que são bibliófilos, né, aquelas pessoas que gostam de realmente colecionar livros, que admiram o conhecimento que está naquelas páginas, para aquelas pessoas que gostam de ver vários tipos de livros, admirar toda a beleza e todo o encanto do livro. Então, é um tratado onde um bispo, durante o período medieval, ali por volta do ano de 1340 mais ou menos, escreveu esse tratado falando sobre a importância do livro, sobre a beleza do livro, a questão da escolha dos bons livros, dentre várias outras coisas que ele trata aqui, né? É um livro realmente muito interessante. Então, um livro sobre livros e com toda aquela estética, com aquela forma medieval, né? O Ricardo de Bury, eu vou falar um pouco sobre a biografia dele, que está no próprio livro aqui, né? Ele nasceu em 1281, faleceu em 1345, estudou em Oxford e fez-se beneditino. Ligado à corte, foi tutor do príncipe Eduardo de Windsor, que seria Eduardo III, sob cujo reinado serviu em vários ofícios de importância na administração e na diplomacia. Em 1333 é elevado a bispo de Durham, depois chanceler e tesoureiro da Inglaterra. Foi grande apreciador de livros, dedicando todo o tempo de que dispunha, assim também os recursos que a posição lhe propiciava aos livros e aos manuscritos, seja como colecionador, seja como protetor dos estudiosos. Apesar de Ricardo de Bury sair-se bem em cada uma das missões diplomáticas que lhe foram confiadas, em Philobiblon evidencia-se que seu coração e seu espírito eram de fato dedicados aos livros. Consta que tinha biblioteca maior do que a de todos os outros bispos da Inglaterra somadas. Sua paixão pelos livros é a razão de ser deste grande livrinho, o que se sente a cada passo da leitura de suas cândidas palavras. Philobiblon, ou O Amigo do Livro, foi escrito há mais de 6,5 séculos, quando os livros eram todos manuscritos e em pergaminhos, quase sempre encadernados com capas de madeira. Para o autor, os livros são o repositório da sabedoria que supera todas as riquezas e perpetuadores da memória. Sem eles não haveria história. Por isso, e por serem nossos mestres, merecem a honra e o amor. Palavras admiráveis que nos fazem ainda hoje refletir. E o tradutor, o Marcelo Cid, ele é diplomata, com formação em latim pela USP, e publicou já outros livros. Então, é bem interessante, né? O Ricardo de Bury, então ele foi um sacerdote, né, de formação dos beneditinos, e ele teve aí altos cargos na Inglaterra. E por ter toda essa ligação com o rei da Inglaterra, né, o Eduardo III, ele pôde ter acesso a várias bibliotecas, tanto particulares quanto de mosteiros, e tendo acesso a essas várias coleções, essas várias bibliotecas, ele como colecionador, como apreciador, foi coletando e montando sua própria biblioteca. Então aqui no livro ele vai falar sobre como é essa questão toda de amar os livros, de colecionar os livros e de estar diante aí de boas obras, né? É um livro realmente muito bom. Eu selecionei alguns trechos que eu achei interessante, que refletem um pouco do pensamento do Ricardo de Bury, que eu vou ler para vocês aqui também. Veja só aqui, logo nos primeiros capítulos, né, ele fala e ressalta a importância do livro diante do âmbito da história. Porque sem os livros nós não teríamos história, não teríamos conhecimento do que ocorreu no passado. E ele coloca: nos livros encontro os mortos como que vivos. Nos livros prevejo o porvir. Nos livros estão ordenadas as coisas da guerra. Dos livros provém as leis da paz. Todas as coisas se corrompem e definham com o tempo. Saturno não cessa de engolir sua prole. O esquecimento encobriria toda a glória deste mundo se aos mortais Deus não houvesse provido o remédio dos livros. Então, para o Ricardo de Bury, o livro é uma dádiva de Deus, né? Porque sem os livros nós não teríamos o conhecimento da própria Sagrada Escritura, né? Vem aí, está em forma de livro, né? Então, por isso, Bíblia, o nome. E é interessante que ele dá todo esse valor. Sem os livros, nós não teríamos conhecimento do passado, os grandes feitos, os grandes acontecimentos não teriam sido preservados para a posteridade. E ele coloca e ressalta, né?
Alexandre, conquistador do mundo, César, invasor da cidade do mundo, excelente na guerra e na arte, que assumiu o império sob seu mando exclusivo. O fiel Fabrício e o severo Catão estariam hoje esquecidos se nos faltasse o socorro dos livros. As torres caem destruídas, cidades são arrasadas, deteriorados ruem os arcos triunfais. Não poderia Papa ou Rei encontrar meio de conseguir mais facilmente o privilégio da perenidade do que pelos livros. O livro escrito retribui a seu autor esse favor. Por quanto tempo o livro exista, seu autor permanecerá imortal. Nem poderá perecer, como testemunha Ptolomeu no prólogo de seu Amagesto. Quem deu vida à ciência não morreu, diz ele. Então veja que é interessante, né? Os livros eles estão ali para preservar toda a história, preservar o conhecimento para a posteridade, para que as coisas permaneçam sendo lembradas, né? Porque civilizações vieram, homens grandiosos vieram, mas só restou os livros que narram justamente sobre eles, né? E ele vai falando e tratando de elogiar o livro ao longo de todo ele, né? E coloca: ó livros únicos, liberais e livres, que dais a todos que vos pedem e que libertais quem vos serve com sinceridade. Por quantos milhares de figuras sois recomendados aos homens discretos na Sagrada Escritura? Sois as minas profundíssimas de sabedoria, as quais o sábio envia seu filho para que encontre tesouros. Sois os poços de águas vivas que o pai Abraão escavou, Isaque desentulhou e os palestinos tentaram fechar. Sois de fato as belíssimas espigas cheias de grãos que somente mãos apostólicas devem debulhar, para que se extraia um alimento suavíssimo às almas famintas. Então ele vai sempre elogiando dentro desse aspecto religioso, justamente pelo fato de ter sido um sacerdote, né, um bispo. Ele coloca e relaciona, né, o livro como sendo uma dádiva divina. E depois ele vai em vários capítulos, né, que espécie de amor se deve racionalmente aos livros, e vai falar citando vários autores da antiguidade, né. O próprio autor Ricardo de Bourges era um homem muito instruído, né, porque em várias citações ele fala sobre Cícero, sobre Aristóteles, sobre a mitologia antiga, né. E ainda coloca aqui, ó, como devemos estimar o valor dos livros à venda. Como é que você vai calcular o preço de um livro? Na época do Ricardo de Bourges, os livros eram bem mais raros, eram mais difíceis de serem encontrados do que hoje. Mas ele coloca, né, que se você tiver a oportunidade, se você tiver aquele momento para comprar aquele livro, não perca o tempo, compre e adquira o mais rápido possível, né? Então ele coloca: das coisas já ditas, tiramos um colorário que nos agrada, mas que poucos, segundo cremos, aceitarão. Que nenhuma carestia deve impedir alguém de comprar livros, desde que tenha o que se pede por eles, exceto para obstar alguma malícia do vendedor ou para esperar a ocasião mais oportuna para a compra. Então, se você tem o dinheiro, se você tem a possibilidade de adquirir aquele livro, adquira-o. Ele coloca: nenhuma carestia, nada deve impedir alguém de adquirir, de comprar um livro. As únicas coisas que deveriam impedir alguém de obter um livro seria se o vendedor está com alguma malícia, está com um preço exorbitante, está querendo te passar para trás, ou se o preço realmente estiver muito alto e você tem que esperar para aquele livro se tornar mais barato, né? Então ele coloca isso, né? Bem interessante. Alguém que realmente amava os livros e que tinha esse costume, né, de adquirir esses exemplares, né? E ele vai falando sobre a importância do livro, sobre várias ordens religiosas, né, ordem dos mendicantes, sobre os outros padres, né, que não davam devido valor aos livros. Então ele vai falar sobre a importância, ele critica o clero da sua época, porque alguns não gostavam realmente dos livros enquanto livros, e outros até desprezavam os livros, né? Então ele faz essa reclamação também. E, dentre outras coisas, no capítulo 8 ele fala sobre os vários momentos que ele teve como diplomata, como alguém que ocupou cargos na burocracia, né, do governo, e que aproveitava esse cargo justamente para poder ter acesso a bibliotecas e também a homens estudados, né, que ele poderia ter aí contato para conversar. Então eu imagino que o Ricardo de Bourges, ele viveu o livro em si, a questão de colecionar livros, de adquirir livros e de ser alguém que amava, acima de tudo, o conhecimento e a verdade que é Cristo, né?
e através dos livros é que ele trouxe aí todo esse conhecimento nesse livro Philobiblon, ou Um Amigo do Livro. Aqui está praticamente um testamento, né, dele, onde ele dá as suas instruções, ele apresenta as suas ideias sobre o livro e por que aqueles intelectuais da sua época devem valorizar o livro enquanto livro por si mesmo, seja para colecionar, seja para admirar o conhecimento e seja para preservar esses livros, né? Ele fala sobre as várias bibliotecas que ele visitou, né? Os livros que ele encontrou em péssimo estado e que ele pôde recuperar. Então, realmente, o Philobiblon é um livro aqui para aqueles que são amantes dos livros, especificamente os livros físicos, né? Na contracapa diz o seguinte: Philobiblon, ou Um Amigo do Livro, escrito em 1345, é obra peculiar, mistura de tratado como os livros devem ser manuseados, guardados e respeitados, autobiografia e testamento. Seu autor, Ricardo de Bury, cuja biblioteca foi notável, não descurou de deixar instruções sobre a maneira pela que deveriam dispor dela após sua morte. Philobiblon é também o primeiro livro sobre bibliofilia, que se imprimiu em 1473, incluindo-se entre os mais raros incunábulos, isto é, livros impressos até 1500. Agora em edição bilíngue, a tradução portuguesa feita do original latino deve-se a Marcelo Cid. O leitor poderá apreciar a riqueza expressiva do autor e compartilhar de seu grande amor e respeito pelos livros, instrumento principal do aceleramento da cultura humana. Então aqui tem a versão em português, que você vai ler no início, e ao final tem a versão em latim também incluída aqui nessa edição. Então são cerca de quase 300 páginas, né, 250 páginas, de muita diversão, eu diria, né, porque é como se fosse uma conversa com alguém que é como nós, que admira o conhecimento, que admira os livros enquanto livros em si, né, como objeto, como aquele objeto que está ali guardando o conhecimento, e nós devemos, amando os livros, também amar o conhecimento que eles preservam. Então é um livro que eu indico, né, vou deixar o link aí para você adquirir. Eu diria que todo aquele que é católico, né, que admira os livros, deveria ter essa versão aqui do Philobiblon. Todo aquele que ama os livros e que compreende, né, a sua importância deve adquirir o livro Philobiblon como companheiro, como alguém que está disposto a dialogar, a falar sobre o amor aos livros. Então aí fica a recomendação: Ricardo de Bury, Philobiblon, ou O Amigo do Livro. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo vídeo.